Olá, tudo bem? Eu me chamo Juiz Lira, eu tenho 30 anos e eu sou estudante de doutorado na Escola de Educação Física e Esporte da USP, também chamada de EFE-USP. Bom, eu estou vindo aqui para falar basicamente sobre como eu ingressei na EFE, atualmente no doutorado, né? Um pouco do meu projeto de doutorado, o que me motivou e deixar um conselho para vocês, se possível. Bom, então, começando na ordem, eu entrei na EFE em 2016 através de um curso de especialização em treinamento de força da saúde e alto rendimento. É um curso lato sensu que ocorria aos sábados presencialmente. E logo após o término da minha graduação em educação física, eu queria fazer uma especialização. Então eu procurei essa especialização, que era uma vertente que me interessava, e eu também tinha passado numa prova que era do Programa de Aprimoramento Profissional, onde eu trabalhava durante a semana no Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia, e aí os sábados eu ia fazer essa pós. Bom, cursei essa pós durante 2 anos, nós fizemos um trabalho de conclusão e nós precisávamos ter um orientador para esse trabalho. E aí foi quando eu conheci a professora doutora Carla Silva Batista, que me orientou nesse programa Lato Sensu, e também me convidou, devido ao meu bom desempenho no programa, para fazer o mestrado pela Escola de Arte, Ciências e Humanidades da USP, também conhecida como EASH-USP ou USP-Leste. E lá nós verificamos, durante a iniciação do passo, indivíduos com a doença de Parkinson, com e sem o bloqueio da marcha, que é um sintoma aqui que pode afetar tanto os estágios iniciais quanto os estágios finais da doença. Eles congelam a marcha apesar da intenção de andar, né? Eles travam. Nós queríamos ver se havia diferença, né, no reflexo e na inibição pré-sináptica, que é uma inibição que ocorre em nível medular, desses indivíduos com a doença de Parkinson, com e sem o bloqueio da marcha, porque não havia nenhum mecanismo neurofisiológico evidenciado em humanos até o momento. E nós publicamos esse artigo, minha dissertação, eu defendi, está publicado no The Journal of Physiology, e logo depois eu fui convidado pelo orientador da minha orientadora, o professor Dr. Carlos Ugrinovic, para fazer o doutorado, ainda com a doença de Parkinson, pela Escola de Educação Física e Esporte da USP. E aí eu ingressei no doutorado em 2019, tivemos vários desafios pelo caminho, né? Uma pandemia, onde as coisas tiveram que ser fechadas, e aí a gente teve que adiar as coletas de dados, né? E atualmente a gente está no processo final de coleta de dados, tá? Então deixa eu falar um pouquinho para vocês do que consiste a minha pesquisa, tá? Atualmente nós estudamos os efeitos do exercício aeróbico com e sem a adição de tarefas de funções executivas no controle do andar, na atividade do córtex pré-frontal, que é uma região do cérebro, né? E nas funções executivas de indivíduos com a doença de Parkinson. Como surgiu essa ideia, né? Essa ideia ela surgiu de várias reuniões, né? Esse racional ele demora, né, para a gente construir como uma base sólida, né? A gente precisa olhar com calma para tentar achar a pergunta, né? Para ver se realmente tem consistência na literatura. Então, essa montagem desse racional ela foi construída não somente por mim, né, mas com muita ajuda do meu orientador e também da minha co-orientadora, a professora doutora Carla Silva Batista. Fizemos várias reuniões com professores também de fora do país, que são estudiosos da área, e nós chegamos nesse consenso, né, de que existem estudos com o exercício aeróbico, mas não com a adição de tarefas puramente de funções executivas. Isso seria muito interessante, porque o remédio que eles tomam não melhora esse sintoma, pelo contrário, em alguns casos até acaba piorando, como o aumento de cinesias e outros sintomas afins. E aí a gente tem um grande potencial para que o exercício aeróbico seja uma boa estratégia não farmacológica que traga benefícios clínicos para esse desfecho, especificamente para o controle do andar, tá? E qual é a relação disso, né, com a atividade do córtex pré-frontal? O córtex pré-frontal é a região frontal do encéfalo, que ela é responsável pelas funções executivas ou por parte delas, e também pela nossa atenção, tá? Então, o andar desses indivíduos
em decorrência do problema que eles têm em algumas áreas subcorticais, como nos núcleos da base, eles perdem a automaticidade do andar, né? Então eles voltam a prestar mais atenção durante o andar. O problema é que essa atividade está desordenada, né? Então a ideia de colocar funções executivas é para a gente tentar trabalhar essa área, para tentar compensar as perdas dos núcleos da base, fazendo com que o controle do andar seja melhorado, tá bom? Mas isso é uma hipótese, nós ainda estamos testando agora com esse estudo, que é um ensaio clínico, e a gente está fazendo ele com desenho crossover. Então nós temos 3 condições: o exercício aeróbico mais tarefas de funções executivas e somente as tarefas de funções executivas. Os indivíduos que participam desse estudo, eles fazem as 3 condições e mais também uma avaliação no primeiro dia, que é uma bateria de avaliações cognitivas, motoras e de teste de esforço na bicicleta, para a gente ver se, além dos critérios de inclusão, eles atendem aí minimamente aspectos importantes para a prática do exercício físico com a gente na USP, tá? Então, esse é o atual cenário do meu projeto. Espero logo mais poder trazer resultados para vocês dessa pesquisa. E aproveitando aqui para dizer para vocês que têm interesse aí de entrar na área acadêmica, eu acho que 3 fatores são muito importantes, tá? O primeiro de todos é a curiosidade. Sejam curiosos. A curiosidade move para perguntas interessantes, move para a melhoria da sociedade, né? E nos deixa sempre num bom desconforto para tentarmos coisas melhores, né, em todos os aspectos, tá? Então a curiosidade em primeiro plano, na minha opinião. Em segundo plano, é necessário também ter resiliência. Por exemplo, né, a gente passou por uma pandemia, muitos projetos tiveram que ser adiados, não somente na área acadêmica, mas a vida mudou de certa forma. Então a resiliência ela é importante, né? Haverão dias bons e haverá dias não tão bons, e nós necessitamos de resiliência para conseguirmos passar por todos esses desafios, né? E por fim, e não menos importante, o senso crítico, tá? A criticidade ela é muito importante, né? Nós precisamos, apesar de todos os conteúdos que nós estamos tendo acesso, né? Todo esse acesso às redes sociais e todo esse conteúdo que nós estamos vendo a todo momento, nós precisamos ser um pouco críticos, né? A gente precisa de leitura, e leitura cautelosa, com bastante atenção, para podermos discutir, né, com maior precisão ou com menor chance de erro alguns aspectos importantes, principalmente na parte científica, né? Então, acho que esses são 3 grandes pontos para quem tem interesse em entrar nessa área. Me coloco à disposição, vou deixar também o flyer da pesquisa para caso vocês tiverem algum conhecido que atenda aos critérios, né? Nós ainda estamos recrutando e logo mais espero poder passar para vocês o resultado de toda essa empreitada, tá bom? Um abraço e até mais!